Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LotaCast, o videocast oficial da Lotapar. Eu estou aqui novamente com Renata Miranda, diretora comercial da imobiliária Paulo Miranda, responsável pela venda dos empreendimentos da Lotapar. E hoje temos um convidado especial para encerrar com chave de ouro essa temporada. Estamos recebendo aqui Guga de Macedo, comunicador potiguar, corretor e apresentador do Papo com Café RN, um dos podcasts que mais crescem na região quando o assunto é o mercado imobiliário. E aí, Guga, que honra ter você aqui com a gente. Eu que fico lisonjeado de estar aqui, né, entre vocês duas, essas duas estrelas aqui do mercado imobiliário que fazem o maior sucesso. E a convite da Lotapar está aqui para falar de coisa boa. Muito bacana. Agradeço de verdade o convite. Maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo, né? Além de excelente e inovador comunicador, né? Você também é nosso parceiro por ser corretor nas vendas dos empreendimentos ali do Rio Grande do Norte. Então, é uma satisfação enorme estar falando com você aqui mais uma vez sobre Baía Formosa. Pô, fico feliz demais, né? Além de tudo, Baía Formosa é um lugar que eu adoro, sou apaixonado por isso. Não é apaixonado? Desde 79 foi a primeira vez que eu fui a Baía Formosa. Olha, é impossível, gente, conhecer Baía Formosa e não se apaixonar. Guga, eu queria que você já começasse falando um pouquinho como foi que aconteceu essa ligação na sua vida da comunicação com imóveis e com o podcast. Olha, por coincidência, a comunicação já vem de um certo tempo que, assim, como eu pegava onda, eu acabava me envolvendo com os eventos e acabava fazendo locução de campeonato, essa coisa toda. Mas eu fui morar em Baía Formosa, no momento que o mercado parou. E lá eu fui convidado a fazer um programa de rádio. E aí me apaixonei mais ainda pela comunicação. Em determinado momento, eu tive a vontade de contar a história do meu pai. E como eu não sou bom na escrita, eu disse, vou fazer um programa, né, gravado. E assim, no momento inusitado, chamei ele pro... Se vamos ali no shopping, a gente tem um café também, a gente trabalha com cafeteria, eu tenho uma cafeteria, e disse, vamos ali no shopping. E já estava toda a equipe toda pronta para gravar um piloto. Nossa, maravilha. E aí foi uma surpresa para ele. Ele disse assim, poxa, eu tô aqui, nem sabia. E era para contar a história dele. Mas assim, ganhou uma visibilidade tão diferente, as pessoas pediram isso e a gente sentiu a carência. E aí surgiu o Papo com Café. Foi bem bacana esse nascimento, assim, porque não foi uma coisa projetada, né? Proposital, foi né? Que realmente... E foi ganhando espaço. E a gente tá aí comemorando 3 anos agora nesse mês de novembro. que bacana. Que maravilha, parabéns. Parabéns, porque você realmente se envolve ali com diversos assuntos, trazendo muita clareza nos conteúdos para tanto o público da corretagem quanto para o público consumidor. A gente diz assim que a gente trabalha com um ecossistema imobiliário, né? Então, assim, o corretor também compra carro, o corretor também cuida da saúde, Sim. O corretor também compra roupa. Então, assim, a gente leva pessoas de diversos segmentos que, de certa maneira, têm uma sinergia com o mercado imobiliário. Bem, nos últimos anos, o podcast se tornou um dos formatos mais consumidos no país, gente. E também é uma ferramenta poderosa para gerar discussões profundas, apresentar produtos e desenvolver posicionamento. No Rio Grande do Norte, o Papo com Café ganhou destaque por combinar entrevistas, informação e um olhar humano sobre temas que impactam diretamente o dia a dia das pessoas, inclusive no mercado imobiliário. O podcast trouxe uma nova forma de comunicar empreendimentos, tendências, movimentações importantes do setor, sobretudo no pós-pandemia, quando o público passou a buscar mais qualidade de vida, mais cidade humanizada e também, principalmente, mais litoral. E agora, Guga, eu quero saber de você, você já adiantou aqui pra gente como surgiu o Papo com Café, né? E como é que você enxerga a força do podcast como essa ferramenta para conduzir informação e até uma ferramenta de venda também? Olha, é incrível como, assim, os convidados, quando eles chegam no Papo com Café, a entrega é tão grande, a energia, a troca é tão grande que no dia que eu faço o programa, eu não consigo dormir com a cabeça, assim, acelerada de tanta coisa. Porque, assim, é uma troca gigantesca. Quando termina o programa, a quantidade de ligações que eu recebo dizendo assim, poxa, esse insight, essa palavra, isso aqui mudou, né? E muitos corretores que a gente encontra dizem, cara, isso é minha universidade.
Porque você leva pessoas para lá e as pessoas hoje, isso depois da pandemia, abriram a caixa de Pandora, né? Todo mundo abriu seu coração, ninguém tem mais segredo. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente vai começando a ter o propósito do papo sendo atingido, que é levar conhecimento. Eu estou há 34 anos no mercado, então eu não quero guardar tudo que eu aprendi para mim. E ali é bacana porque a gente vai trocando, pegando pessoas novas, experiências novas. E assim, é incrível. Eu me divirto de verdade. Renata já foi entrevistada? Na verdade, eu convidei, né? Eu convidei Guga para participar de um podcast nosso lá no Summer Beach, em Recife. Foi incrível. Foi muito incrível, bom, né? Incrível. O objetivo era falar sobre Baía Formosa, porque inclusive era um evento de mercado imobiliário voltado para o litoral. Mas nós conversamos sobre várias coisas, né? De fato, é uma troca que você começa a trazer muitas ideias e enriquecer realmente o conteúdo a partir da tua contribuição, da tua fala, né? E a outra pessoa vem e traz uma outra fala. Então, isso realmente traz mais clareza, né, para o consumidor. Você vai tirando ali alguns preceitos, né? Desmistificando algumas coisas, algumas crenças também, através dessa conversa, né? Essa troca realmente chegando até a casa do consumidor. E tem um ponto que, assim, como eu não sou jornalista, eu sou corretor de imóveis, então eu tenho muitas dores que naquele momento do Papo com Café é momento também de que eu consiga resolver essa dor. E aí eu coloco a minha vivência no mercado e existe uma troca assim mais... Genuína, assim, né? Mais genuína. Porque assim, eu não estou fazendo uma pergunta que foi estudada. Não, é o dia a dia da gente. Exatamente. E a nossa linguagem. Exatamente. Eu perguntava para ele, o que é que você vai vir? Porque, na verdade, eu convidei ele, mas para que ele conduzisse, né, o podcast. Qual é o briefing? Qual a pergunta? Não, a gente vai deixar a coisa acontecer. Ele, obviamente, plantou a semente ali, né, com relação à nossa atuação no mercado. E dali as coisas foram realmente evoluindo. E isso acho que traz muito mais segurança também, né? Quando a pessoa tem conhecimento da história, né? Quando você consegue fundamentar todos os pontos, você não está jogando informações puramente comerciais e aleatórias e surgindo do nada. Você vai contextualizando de maneira natural, né? Com a entrega realmente do teu conhecimento. Então isso é muito positivo. Guga, pelo seu olhar de corretor e também de comunicador, como é que você enxerga essa transformação do mundo, das pessoas pós-pandemia? Olha, eu coloco sempre a pandemia como um acelerador de processo, né? Ela veio e, assim, o que ia acontecer nos próximos 10 anos, ela fez com que em 2 anos acontecesse. Essa automatização de atendimento, né? Essa coisa dos robozinhos atendendo no WhatsApp, essa coisa toda. Tudo isso aí foi uma aceleração. As empresas precisaram se moldar a um novo formato. As pessoas entenderam que não queriam mais comprar tijolo, elas queriam comprar experiências, né? Então, assim, quem vai comprar um apartamento não está querendo saber se o prédio foi bem construído. Lógico, é importante isso. Mas, assim, ele quer saber se tem uma padaria do lado, uma escola do lado. Porque, assim, a qualidade de vida surgiu de uma forma, assim, muito impactante. Todo mundo disse, ei, peraí, deixa eu olhar diferente. A gente fala muito de qualidade de vida, qualidade de Mas vida. não existia, né? Marcou forte. Sempre vendeu muito essa história de qualidade de vida, mas as pessoas não exerciam isso. Né? E também não fazia parte, assim, não era prioridade da construção dos empreendimentos propriamente dito. Hoje você percebe que os empreendimentos entregam muito mais facilidade, entregam muito mais lazer, né? Então, antigamente você tinha aquele padrão de um empreendimento que era piscina, salão de festa. E a piscina era churrasqueira no máximo. E a piscina era para tomar banho de piscina. E a piscina hoje é para você nadar, para você melhorar a sua condicionamento físico, né? Então, assim, e outros processos, por exemplo, eu faço com a Renata várias reuniões na semana por videoconferência, né? A gente está tratando de assuntos que a gente consegue resolver de uma maneira que antes da pandemia a gente não queria esse formato, porque era frio. E hoje não, virou uma ferramenta que facilita, agiliza, porque hoje tudo não é mais medido por quilômetros, as distâncias, e por tempo. Né? Então, assim, a gente consegue agilizar muitos processos
de uma maneira bem mais... Otimizar tempo, né? E tem tudo Tempo a ver é ouro, isso, né? né? É o tempo de qualidade que todo mundo fala, né? Eu quero ter tempo para estar com o filho, Otimizar qualidade, realmente. jogando bola. E tem tudo a ver isso, porque quando você vê um empreendimento realmente de alto padrão, que dá toda essa estrutura, né, de qualidade de vida, Isso. você otimiza tempo. Você está dentro da sua casa, você tem uma área de lazer ali próxima, então você tem mais momentos com sua família, momentos para praticar atividade física, momentos de lazer, qualidade de tempo, né? Exatamente. Perfeito. Tá tudo uma coisa interligada com a outra. Interligada com a outra, exatamente. Gente, o mercado imobiliário no Rio Grande do Norte, principalmente, tem vivido um avanço muito grande, né? Na sua visão, Guga e Renata também, quais são os fatores que estão impulsionando esse crescimento nesses últimos anos? Olha, a gente parte da capital, né? Que é a maior geradora do mercado imobiliário, né? De negócio do mercado imobiliário. A gente passou aí 10 anos com um plano diretor que travava a cidade. E hoje a gente tem um plano diretor que ele trouxe um novo ânimo, trouxe um acreditar nesse processo. E as construtoras começaram a entender que esse processo ele mudou, né? Assim, muita gente fala assim que o jardim, né, de João Pessoa, ele é muito mais bonito do que o jardim da Natal. Mas a gente tem agora, todo mundo vendo que o jardim de Natal pode ficar tão bonito quanto de João Pessoa, quanto de Recife. A gente tem um potencial gigantesco no Rio Grande do Norte, porque a gente tem ainda uma faixa de preço mais baixa do que o dos outros estados. Muito mais atrativa, né? Muito atrativo. Então, assim, quem vai chegar vai ter essa ideia de investimento. O construtor entendeu o formato de que a gente pode entregar mais ao cliente para que ele ganhe mais, para que ele volte para a bancada do investimento. Então, assim, essa série de fatores. Tem algumas questões econômicas, a volta da Petrobras para Mossoró foi um elemento assim que, eu digo muito, Mossoró era uma cidade que, diferente de Campina Grande, como referência no Nordeste, ficou isolada de Natal. E aí ela começou a consumir o Ceará. O Ceará ganhou muito preço, ganhou muita coisa. Aí Mossoró disse, poxa, eu não posso mais consumir Fortaleza. E aí Mossoró começou a dizer assim, e aí, o que é que a gente faz? Eles se reinventaram, é outro mercado. Verdade. Talvez no Rio Grande do Norte seja o maior potencial de mercado hoje em atividade Mossoró, né? Então a gente começou a interiorizar os empreendimentos, né? A gente começou a fortificar o roteiro do frio com as serras. Então, assim, a gente começou a ampliar. Além do Rio Grande do Norte, a gente começou a regionalizar o mercado. Então, ganhou outro dinamismo. Além, Guga, contribuindo um pouco aí com a sua fala, com certeza a capital sempre é o que fomenta, né, o crescimento para o Estado e algumas cidades de grande relevância. Aqui, Paraíba, você citou Campina Grande, Pernambuco a gente tem Caruaru e tem Petrolina, né? Lá no Rio Grande do Norte você tem Mossoró, mas uma força muito grande nossa é o litoral. Sim. Né? E Natal, por muito tempo, foi uma referência no Nordeste, principalmente para o público europeu, né? O público investidor, pela beleza natural do seu litoral, tanto do litoral do Norte quanto do Sul, né? Isso é uma característica de todas as principais cidades do Nordeste, litorâneas, né? Mas eu acredito muito que esse olhar, né, pós-pandemia, esse crescimento, esse movimento das construtoras e essa beleza natural do litoral do Rio Grande do Norte também faz com que eleve aí o mercado imobiliário. Você traz um ponto muito importante, porque assim, o Rio Grande do Norte começou a entender que o negócio dele, o business dele é o turismo, porque é a nossa indústria. Perfeito. É a nossa indústria. E é uma indústria limpa e que dá resultado de imediato. E olha só quantas frentes são levantadas com o turismo, né, gente? Desde o vendedor de água mineral de coco na praia até os hotéis, restaurantes, tudo. E principalmente o mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário ele vai se moldando em algumas regiões para atender o fluxo do turista, em virtude de muitas vezes a região não está preparada para isso. Vocês vão ver. Exemplo disso, o próprio Baía Formosa. Vocês vão ver quando o portal estiver pronto, o impacto que isso vai causar na economia e no turismo. A gente já consegue perceber isso, né? Na verdade, logicamente que não na mesma proporção que a partir do momento do portal, porque vem com a infraestrutura melhor, vem trazendo lazer,
A gente já consegue perceber isso com a evolução dos empreendimentos que vieram antes do portal. Porque o Flor do Caribe e o Bahia Formosa Park, eles já Sempre trazem melhorando, né? Sempre melhorando. Então, eles já trouxeram ali para Bahia Formosa uma outra perspectiva. padrão de casa já mudou. Padrão você de já casa tem já mudou. Mais pousadas sendo construídas nos empreendimentos ali para atender justamente esse fluxo. Eu que venho frequentando o Bahia Formosa há acho que pouco mais de 3 anos, tem determinados momentos que tenham dificuldade, embora seja uma frequentadora mais assídua da pousada, dizendo, não vou conseguir te atender. Eu disse, e agora? Onde que eu fico? Né? É verdade. Então, começam a ter outras opções, de fato, a partir desse desenvolvimento. E isso vai provocando ali, né, Funcionando, puxando o sarrafo, puxando a régua, né, e potencializando e maximizando o negócio, trazendo mais unidades imobiliárias ali para poder contemplar esse movimento. Eu sempre digo que todo prefeito deve fazer uma homenagem a todos os loteadores. Levem os loteadores para suas cidades, porque o desenvolvimento nasce no primeiro tijolinho, ali na primeira pedra que se bota no loteamento. Eu sou apaixonada por esse segmento por conta disso, né? Não surge uma cidade, um prédio não surge se não tiver uma área loteada. Com certeza. Então, assim, isso aqui é o começo de tudo. Então, eu tenho... A minha empresa é uma empresa familiar, né? E meus irmãos atuam em outros segmentos. Todo mundo pergunta, mas por que tu ficou em loteamento? Logo tu que é a menina, né? Mas, rapaz, aqui é que surge tudo. É aqui que você está realmente fomentando o crescimento para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então, você traz perspectiva. E aí eu vou trazer aquela frasezinha que eu usei muito, ainda uso, né? Quem investe em terra não erra. Então, o momento de você... Não nasce outra terra e não enferruja. Exatamente. Né? Então, você compra um terreno hoje, mesmo que você não construa nele, ele vai valorizar o tempo com o que está surgindo no entorno. Imagine quem já comprou no Flor do Caribe, né? Você falou da mudança de construção, é nítida isso. A partir do BF, ele já começou, poxa, uma infraestrutura que vem para um empreendimento aberto na sequência do meu, eu não posso construir uma casa em outros padrões, eu tenho que dar uma melhorada. Né? Bahia Formosa, ele com certeza, o Bahia Formosa Park já vai vir com um nível melhor e o condomínio não se fala. Verdade. Né? Bem, pegando a sua linha de raciocínio, falou do Flor do Caribe, do Bahia Formosa Park, agora o portal de Bahia Formosa, e com a chegada do portal de Bahia Formosa, Novai, né? A Novai chega ao Rio Grande do Norte com uma proposta completamente nova, empreendimentos de alto padrão, integrados à natureza, gente, sustentáveis e concebidos para transformar o medo de viver no litoral potiguar. Esse movimento marca uma virada na forma como os potiguares enxergam o sul do estado, especialmente regiões como a de Bahia Formosa. Gente, vendo tudo isso, né, essa chegada da Novai, do portal de Bahia Formosa, gente, o que muda no mercado imobiliário quando uma incorporadora do porte da Lotapá chega com uma linha premium como essa, Novai, em Bahia Formosa, que não tinha nada parecido nem lá e nem na região ali próximo? Eu aumento o meu leque de clientes. Por quê? Porque, assim, Bahia Formosa é uma cidade que tem uma característica de vila de pescador, certo? E, assim, é uma cidade extremamente tranquila, bacana, mas hoje a palavra que ecoa no ouvido de todos os brasileiros é segurança. Aí eu tenho um condomínio, que eu tenho segurança, tudo isso. Uma pessoa que não tinha a certeza ou a tranquilidade de estar num ambiente mais povoado, mais simples, assim, vamos dizer assim, povoado no sentido de mais uma vilazinha, ela vai dizer assim, poxa, eu posso ter uma casa na praia num condomínio fechado, que quando eu sair vai estar lá fechado, eu não vou estar preocupada com se alguém entrou na minha casa. Assim. Então, assim, a gente abre esse leque de clientes, abre essa oportunidade de que, assim, poxa, eu vou para um condomínio, meu filho vai estar aqui dentro brincando comigo enquanto não está na praia, vai lá, tem 10 mil metros quadrados de área de lazer para ele brincar, curtir, se divertir, e quando estiver comigo vai para a praia e tudo. Então, assim, eu aumento o meu leque de interessados para isso. E as pessoas começam a entender, porque é uma característica da Novai, de dar uma condição que não é comum para esse produto.
né? A condição de compra aqui é surreal, é excelente. Então, assim, eu amplio meu leque. Não sei se você concorda com isso, mas assim, é a ideia. Plenamente que você tem realmente Até falamos sobre isso em algum podcast anteriormente, Verdade. né? Que foi o pedido de vários clientes que você atendeu, né, Renata? Essa necessidade de um outro tipo de empreendimento. É verdade. Esse foi um dado extraído do próprio Bahia Formosa, né? Do nosso trabalho desenvolvido ali para comercializar as unidades do Bahia Formosa Parque. E desenvolvemos exatamente atendendo aqueles pleitos com relação ao que você falou. Em primeiro lugar, quando a pessoa pensa em condomínio fechado, pensa logo na segurança. E um segundo item é o lazer. Então, assim, pela ausência de ter uma infraestrutura de lazer na região, que não seja natural, sim, né? Nós investimos muito em áreas para ter uma maior variedade e uso de lazer dentro do condomínio. Então, a pessoa vai ter a condição de aproveitar a praia, aproveitar a parte de passeios, né, da natureza e tudo mais durante o dia, e no finalzinho da tarde, aquela tendência natural da grande maioria dos empreendimentos de praia, a pessoa volta para dentro do condomínio e fica onde? Na piscina, fica ali vai fazer um exercício, muitas vezes até antes, né? Na área de lazer, o bacana é que realmente é para a família toda, não é só uma propaganda que se vende, né? Exatamente. É para a família toda, porque tem quadra de tênis. Exatamente, é um grande diferencial da Novai, né, junto com a Lotapar, nos seus empreendimentos de condomínio fechado de lote, trazer esse diferencial da quadra de tênis, gerando valor agregado muito grande, porque você não é comum encontrar quadra de tênis em empreendimentos de segunda moradia, especialmente no litoral. Então, realmente um diferencial, né? E complementando o que Guga falou com relação à questão de ampliar o público, você consolida, né, um novo consumo e um novo conceito de desenvolvimento para a região, através da chegada de um condomínio desse porte, né? Fazendo com que, dali em diante, as coisas cresçam, evoluam, né? Então, a cada novo empreendimento projetado para a Bahia Formosa, a depender, obviamente, da vocação de cada área, é trazer algo melhor, como foi a linha de crescimento até aqui. Então, veio com loteamento aberto, depois nós tivemos um outro loteamento aberto, mas com infraestrutura de condomínio fechado, e agora, realmente, com o nosso primeiro condomínio fechado. A ideia, inclusive, é trazer não só produtos para que sejam consumidos como veraneio ou como investimento, mas também para elevar o turismo na região, o que vai fazer com que todos os outros empreendimentos cresçam, né, a médio e longo prazo, em termos de rentabilidade, em termos de valorização também. Perfeito, perfeito. E você tem em Bahia Formosa uma diversidade gigantesca de interesses do turismo. Você tem uma pesca, você tem o surf, você tem a área de preservação com as lagoas, com a mata, né? Mata da Estrela, né? Você tem uma série de interesses que vão ser fortalecidos aqui, porque assim, a família que tem, minha esposa não quer estar na praia, mas ela tá aqui, eu vou pegar a onda, ela vai estar aqui super tranquila, numa academia, numa piscina. Quando eu chegar do surf, eu vou jogar meu tênis, eu vou ter tudo isso. Então, assim, é incrível. Me dá essa oportunidade. Guga, por que você acha que os natalenses estão cada vez mais olhando para aquela região, para a Bahia Formosa? O que está atraindo os olhares do público natalense? Bahia Formosa, ela sempre foi uma cidade com essa característica de ser um lugar mágico, né? Mas muita gente dizia assim, eu vou ficar lá onde? Que eu não tinha pousado, eu vou ficar lá com o quê? Vou fazer o quê? Não tenho essa infraestrutura. Então, assim, na hora que eu entendo que uma cidade está recebendo um equipamento desse, eu entendo que algo mudou, né? A gente tem um expoente aqui, que é um surfista, não é o primeiro surfista a se revelar em Bahia Formosa, a gente tem histórias é um celeiro de grandes surfistas, né? Até o paraibano Fabinho Gouveia fez o nome dele aqui nessa praia. Aprendeu a surfar aqui,
Eu pegava onda com ele. Então, assim, ele se desenvolveu, ele virou um nome nacional. Olha aí, tá vendo, gente? O nosso entrevistado de hoje, ele também tem esse talento, ele é surfista. Funções, viu? É muito funções. Desde 79 que eu pego onda. Então, Não assim, precisa falar a idade. eu não tenho preocupação nenhuma em dizer que eu tenho 55 anos, bem vivido, e a água salgada tem me conservado bacana. Isso aí. Então, assim, a gente tem uma exposição de Baía Formosa com o Ítalo que trouxe um turismo que muita gente de fora, porque a gente não tem ideia quantas pessoas que têm um nome reconhecido mundialmente vêm para Baía Formosa em função do Ítalo, Isso. né? E um destino que também é atraído por meios de comunicação e tudo. Recentemente nós tivemos aí gravações de emissoras nacionais e tudo, verão. E agora Esse final de semana essa semana mesmo aí, teve um apresentador que veio aqui gravar um material e tudo. Então, assim, tá trazendo essa evidência para Baía Formosa. Mas Baía Formosa sempre foi aquela praia vizinho a Pipa, né? Mas quem curte o surf, quem curte a natureza, quem curte um peixinho fresquinho, assim, tem aqui. Só que Baía Formosa E também Baía viveu. Formosa como Baía Formosa também viveu um momento na política que fez com que Baía Formosa não despertasse para o turismo, que não era interesse daquela administração. Então, mas hoje não. Hoje Baía Formosa entendeu que ela é uma cidade turística. E a indústria do turismo, eu disse assim, ela despertou. O Rio Grande do Norte entendeu que esse é a nossa maior fonte de riqueza, de geração de riqueza, é o turismo. Então, Baía Formosa, não tenho dúvida que a gente daqui a pouco vai estar aí com uma praça gastronômica incrível, né? Porque a gente já come muito bem, mas ainda não tem toda essa infraestrutura, mas o que está chegando aqui é para que a gente transforme Baía Formosa. transformar exatamente isso, né? Em um destino, como você falou, Pipa, eu acredito que aqui será a Pipa da vez de maneira organizada e planejada. E olhe se não for melhor, viu? Com certeza. Porque a gente tem uma Aqui tem uma estrutura da variedade. cidade mais organizada, as ruas mais organizada. largas. É. Mesmo sendo um município pequeno, tem as ruas mais largas, né? Você tem ali A gente concentração de restaurantes. planejar. Exatamente. Né? Não, mas ela por si só hoje, ela já tem essa característica, né? De algumas ruas mais largas realmente, de uma organização, de uma ordenação. E os empreendimentos estão contribuindo e somando cada vez mais com isso. Né? Mas, assim, ela, além disso tudo, né? Dessas questões de infraestrutura e planejamento, ela também tem uma pluralidade, né? Nós hoje estamos emperrando aqui, né? Que alguns outros pontos já evidenciados não possuem. Né? Por exemplo, a gente está falando muito de surf. Realmente tem uma praia muito específica para surf, mas tem. O próprio nome diz, é uma baía. Então, ela tem aquela parte das águas mais tranquilas. Ela tem a parte ali também de piscininhas naturais. Ela tem as lagoas, ela tem a mata. Baía Formosa não tem igual. Não tem. Não tem igual. Estava falando exatamente isso aqui, né? Que é a água bem quentinha, realmente. Eu sempre Então, falo, assim, Renata, pra mim, a Bahia mais formosa do Brasil. É verdade. Aquela Bahia, quando você chega ali na cidade, aquele mirante ali. Nossa, não é tem incrível, igual. não tem igual. E ver como ela tá crescendo de maneira ordenada. As Com pessoas e cuidando, empresas né? que se preocupam também em manter Isso. essa sustentabilidade, esse Tá, contato, esse esse respeito com a natureza, né? Fortíssimo, exatamente. bacana. Preservar os pontos naturais que fazem dela tão especial. Exato. Usar esse crescimento de maneira inteligente e organizada, fazendo a vocação de cada área, mas preservando toda essa Com parte. certeza. Com né? responsabilidade, Com muita né? responsabilidade. Gente, sem sombra de dúvidas, o Rio Grande do Norte vive um reposicionamento dentro do mercado imobiliário do Nordeste. E a busca pela qualidade de vida, as novas oportunidades de investimento, o fortalecimento de novas rotas, né? Fortalecer também essa rota. Paraíba, Rio Grande do Norte, o crescimento de empreendimentos planejados mudaram a estrutura de demanda em tempo recorde. E aí eu sigo com essa primeira pergunta nesse terceiro bloco. O comportamento do comprador mudou pós-pandemia? Como isso aconteceu no Rio Grande do Norte? Mudou. Assim, primeiro é que ficou mais claro essa questão
de quem eu estou comprando. Isso já era uma característica do Rio Grande do Norte, é muito isso, né? De quem são as pessoas, né? A credibilidade. Então, poxa, quem é essa empresa? Ela já fez um loteamento do lado. Ela já tem o que mostrar de realização. Então, assim, esse é um ponto número 1. Qual é o prazo de entrega? Vai estar confortável? Vai estar... As pessoas começaram e aprenderam a fazer conta, né? E se a gente trouxer para uma realidade de Brasil, eu estou com um lote num condomínio fechado em Baía Formosa que é mais barato do que se eu fosse comprar um lote popular em São Paulo. Sim. Então, assim, esse cliente que está lá em São Paulo, capital, e ele analisa assim, poxa, eu vou para uma praia mais próxima que ele tiver lá da capital, ele vai levar 4 horas num trânsito terrível. No mínimo. Esse cara vai conta muito generosa. Ele vai para desestressar e volta mais estressado do que foi. Verdade. Esse cara pega um avião, vem para Natal, vai para Baía Formosa, num lugar incrível, e ele vai fazer uma coisa que ele quer fazer e não consegue fazer em nenhum lugar lá em São Paulo ou em Minas, tudo isso, que é botar um chinelo de dedo e ir pra praia e ninguém tá olhando para ele se ele tá bem vestido ou não. Então, assim, as pessoas querem essas experiências. Então, esse para mim foi assim, a maior mudança é que as pessoas não estão mais preocupadas, né? Que é o que a gente tá chamando assim do novo luxo. O novo luxo é, eu quero viver do jeito que eu quero, sem me Que preocupar com as interessante outras isso que você falou pessoas. agora. O novo luxo Nova forma de enxergar o simples. Simples. É o simples, é o natural, é o rústico, né? Mas é um ditado bem antigo até, né? Menos é mais. Menos é mais. Então, e assim, agora, cada vez, o menos é mais. Quando a gente fala sobre essa questão do deslocamento, pouco menos de 100 quilômetros em uma via duplicada, você está em Baía Formosa com uma hora. Assim como se ele for para João Pessoa. Exatamente. Né? Então, a posição lá... no meio do caminho, né? Estamos no meio do caminho. É estratégica demais. Então, até isso favorece Baía Formosa. Né? Porque são 2 capitais que estão em momentos de crescimento e grande visibilidade nacional, que estão ali, daqui a pouco, chegando próximo lá da região de Baía Formosa. Um outro ponto também é que, assim, o 50 mais, esse nicho de mercado, é um mercado que ganhou muita força. Sim. Porque, assim, quando eu era criança e olhava uma pessoa com 60 anos, ela estava sentada numa cadeira de balanço, fazendo nenhuma atividade. Então, hoje, uma pessoa com 60, 70... Totalmente né? ativa. Extremamente O tempo de ativa, vida andando de bike, está muito mais pegando onda, alongado. fazendo uma série de coisas. Então, assim, essa pessoa quer vir para isso, que ele trabalhou a vida toda, ele agora quer ter um momento dele de lazer, de estar aqui, de saber que tal hora ele vai descer lá no porto e vai comprar um peixinho fresco. Voltando agora um pouquinho para o público potiguar, você acha que o potiguar está priorizando esse estilo de vida litorâneo? Sim, prioriza muito. O potiguar ainda tem uma coisa chamada pirangi muito forte, certo? Mas, o que é que acontece? Os adolescentes mudaram. Então, o pirangi começou a criar um desuso. Hoje, esse adolescente quer estar envolvido com esporte, quer estar envolvido com a natureza, quer estar envolvido com outras coisas que eu tenho aqui em Baía Formosa. Perfeito. Né? Então, assim, a gente acabou... A fase das famílias é muito assim, em função do marido e mulher quando casam, depois passa a ser em função do filho durante muito tempo e depois os filhos E saem. os filhos, naquele momento de virada da pré-adolescência, né, para adolescência, eles já começam a definir os seus interesses próprios e aquilo é que vai gerando o cursor da família. Né? A família vai decidindo por ele até a adolescência. Dali em diante, meio que acaba sendo o inverso. E aí abriu esse leque de uma maneira que o litoral sul, né, caiu no gosto do potiguar, do natalense, entendeu? Eles começaram a descobrir. Tem muita gente, se a gente for ver assim, na real, muita gente ainda não veio em Baía Formosa. Então, mas começaram a vir com muita força. Se a gente for fazer um censo, talvez, dos últimos 3 anos de Baía Formosa, esse número vem aumentando de maneira consideravelmente. absurda. Eu ia, inclusive, contribuir com você, dizendo que a gente percebe muito forte esse movimento de veraneio em Natal ainda, muito forte. Então, assim, tem alguns amigos, elas meio que se muda totalmente. Não funciona. Muda. Até porque as praias são muito próximas.
né? Tanto o litoral norte quanto o litoral sul, acho mais frequentadas. Acho que talvez no litoral norte começou algumas mais distantes agora. Isso. Mas no litoral sul tem essa vantagem, né? E a gente vê aquele movimento não só do natalense, mas da região do Rio Grande do Norte e até de outros estados, fazer um percurso que é muito bonito, mas que ainda falta uma divulgação maior, que é você vir dali do litoral sul, saiu de Barretas, mais ou menos, Sim. né? Aí você sai dali, daquela altura, daquela parte mais próxima de Natal e vem passando até Pipa de balsa. Isso. De Pipa para Barra de Cunhaú, outra barra. Uma Barra do Cunhaú, que Outra balsa. E lá cai dentro de Baía Formosa. Então é um percurso turístico, né? Outra opção de lazer, né, outra inclusive. opção de lazer. Que vem crescendo muito no digital. Você percebe muitas pessoas fazendo essa programação. E aí, quando você vai É observar... o turismo de aventura, é o turismo ecológico, é o turismo que tem uma série... ecológico. De esporte aquático. Perfeito. E tem outro fator, só colocando aqui, Manu, também, que é o seguinte: as praias do litoral norte são belíssimas, mas são praias, muitas delas de veraneio. Baía Formosa é uma cidade. Então, assim, qualquer dia do ano que você disser vou a Baía Formosa, Tá Você tudo tem- funcionando lá. tem gente, né? Então, É assim, verdade. a sensação é outra, É. né? Principalmente na cabeça da população hoje, que diz assim, cara, eu quero estar num lugar que eu precise de uma farmácia, Uma farmácia que eu ter, um precise... supermercado, né? restaurante. Tudo. Primeiro momento, então é... Foi ótimo a sua colocação, porque de fato ali você tem aquela, por menor que seja, você tem uma infraestrutura real acontecendo de domingo a domingo Exatamente. na cidade. Gente, para finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse como é que vocês veem Baía Formosa num futuro próximo com esse avanço dos condomínios fechados de alto padrão. Primeiro eu vejo o Guga aqui com uma casa aqui bem bacana, né? Do lado da minha. Entendeu? Pode ser do Né? lado da minha, Guga. Pode, sem problema nenhum. Isso aí a gente entende que Baía Formosa, em pouco tempo, ela vai se tornar uma praia... vamos imaginar assim, uma praia onde as pessoas vão para curtir, para viver, para Desejada. experimentar. Desejada. A bola da vez, na minha opinião. Bola da vez também. Porque tem tudo para isso acontecer. E a gente está vivendo um momento muito interessante. E esse momento parte de ter uma empresa como a Novai, que está dizendo assim, ei, tô lá, ela não está aqui brincando, já é o segundo empreendimento que o grupo faz na região. Tem mais outros projetos aí para desenvolver, tem mais outras coisas que eu sei que Renata não vai tirar o pé daqui nem... né? Aqui eu ia dizer, para o futuro eu vejo a aposentadoria por aqui. Não é? Entendeu? Tem umas casinhas aqui de aluguel e tudo assim. Até porque a gente tem essa sensação de que o Rio Grande do Norte, o Nordeste brasileiro, ele vai ser o celeiro de onde as pessoas querem morar bem, querem estar e querem ter tranquilidade de vida. Tô apostando nisso aí, ó. E você, Renata, como é que você vê? Eu saí me antecipando um pouco, né? Eu enxergo como realmente a bola da vez, um local que traz essa projeção de crescimento, mas de maneira preservada e com muita valorização para quem está acreditando na praia neste momento. Então, para mim, é o pontapé inicial de uma grande sequência de novos empreendimentos que vão estar contribuindo para quem está chegando agora. Maravilha. Guga, muito obrigada compartilhando aqui sua experiência no nosso LotaCast. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de estar falando aqui com vocês, né? Falando aqui com o público bacana da Novai, né? Nesse LotaCast. E fico muito feliz e de falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é Baía Formosa, que é o mercado imobiliário, que é a comunicação, né? Perfeito. Que o podcast me deu a oportunidade de viver uma coisa que eu sou apaixonado, que é o rádio, né? E foi o que mais se reinventou na comunicação hoje, TV, tudo isso. Então o rádio foi o que mais se transformou. E o rádio ganhou imagem, né? E assim, e tem uma repercussão muito rápida. Eu acho fantástico. Fico feliz, grato pelo convite, né? Tá aqui do lado de vocês,
Para mim foi um grande prazer. Uma satisfação muito grande pra gente. Muito bom, meu amigo, ter você mais uma vez aqui com a gente, trazendo aí seu conhecimento, enriquecendo aqui nosso bate-papo, né, Manu? Então, muito obrigada mais uma vez. Beleza, só deixar um recadinho aí, ó. Quem quiser conhecer aí o portal de Bahia Formosa, liga pro Guga. Olha aí. Claro que ele tem que vender o peixe dele, né? Com certeza. Ele tá aqui pra isso, né? É Obrigada, verdade. minha parceira. Até a próxima. Próxima temporada. Próxima né? temporada. Estamos encerrando hoje, né? E é isso, gente. Assim encerramos a nossa primeira temporada do LotaCast. Foram conversas especiais, cheias de histórias, descobertas, reflexões e, principalmente, uma visão clara sobre o futuro de Bahia Formosa e do litoral do Sul Potiguar. A Lotapá Participações e a Novai Empreendimentos seguem construindo esse futuro com projetos que valorizam a natureza, o bem-estar e o estilo de vida que o Nordeste merece. Para quem quer conhecer mais sobre o Portal de Bahia Formosa e acompanhar as próximas fases do nosso empreendimento, acesse o nosso site, siga a gente nas redes sociais, tanto da Lotapá como também da Novai Empreendimentos e, claro, gente, do Portal de Bahia Formosa. E você também pode visitar as lojas, tanto a loja aqui de João Pessoa, como a loja lá de Natal da Lotapá. Meu muito obrigada, até a próxima temporada!